Se você está buscando fazer com que o seu processo de inside sales seja o melhor possível, esse vídeo é para você. Meu nome é Ivan Pinheiro, eu sou SDR aqui na Rive e hoje eu vou contar para você como você pode ter certeza de que seu processo de inside sales é o mais eficiente possível. Solta a vinheta, Rick. Se você está aqui e ainda não conhece o que é um processo de inside sales, vou te explicar de uma forma bem resumida. Inside sales é o processo de vendas remotas, vamos assim dizer. Se você traduz inside sales ao pé da letra, a gente tem vendas internas. Ou seja, de dentro da sua empresa, você conseguir criar um processo que te permita vender para todo o seu perfil de cliente, conseguindo atingir eles da melhor forma. Diferente daquela ideia um pouco mais antiga que a gente tem de vendas externas, onde você dependia de um vendedor porta a porta para fazer demonstrações, para te mostrar um pouco do produto, para aproveitar um pouco daquele contato físico, você agora tem um processo de vendas internas, onde você, através de ligações, e-mails, tenta gerar o máximo de valor possível para a pessoa do outro lado ver real valor em toda a sua solução, sua abordagem. E aí entra um termo que a gente tem falado muito, experiência de compra. Ele tem que ter uma experiência que incentive ele a participar dessa compra, que ele veja real valor no que ele está gastando o dinheiro dele. E por que é benéfico a gente ter um processo de vendas internas? Por que eu deveria sair das vendas externas e migrar para as vendas internas? Ou por que eu deveria investir mais nas minhas vendas internas? É justamente porque, com o processo de vendas internas, você tem uma redução drástica de custos, já que você não tem que pagar transportes, você não tem que orçar viagens, você reduz muito isso. E você ganha dinheiro. Como que você ganha dinheiro? A partir do momento que você economiza tempo e tudo que você faz remoto, você tem aquele tempo de viagem, aquele tempo de transporte, o tempo que você se prepara para ir conversar com essa pessoa, ele é reduzido e acaba virando um processo muito mais eficiente. Além disso, a gente tem pontos como o aumento da escalabilidade do seu processo de vendas. O que isso significa? Você ter uma despesa menor e conseguir ter uma receita maior a partir do momento que você tenta aumentar seu time. Ele vai conseguir te trazer um retorno maior. Isso está totalmente associado à ideia de ROI. O ROI existente em um processo de vendas internas é muito maior. Porém, nem só de felicidade vive o homem, tem pontos negativos. E que pontos negativos seriam esses? A gente perde muito daquele contato humano. Você está conversando com outra pessoa. Você sabia que a pessoa que está ali na sua frente realmente existe. E além disso, a pessoa que está do outro lado pode te ignorar o quanto ela quiser. Se você está fazendo um processo totalmente de inside sales, onde você não tem contato pessoa com pessoa, a pessoa pode desligar, ela pode ignorar seus e-mails, ela pode te bloquear no WhatsApp. E como que a gente faz para contornar isso? É ser o mais humano possível. É conseguir fazer com que ela realmente veja valor na conversa que está tendo. E não sinta que o que está acontecendo ali é você empurrando um produto para ela. Ela realmente tem que perceber que você está lá para sanar uma dor, que em conjunto vocês realmente perceberam que existe, seja por inbound, por outbound, e aí a gente entra nessa disputa. Quando a gente está falando de inside sales, a gente tem sim que pensar o que seria melhor, trazer uma estratégia de inbound ou uma estratégia de outbound. E a resposta, como a maioria das respostas que a gente tem para vendas, é depende. Depende do seu processo, do seu produto e principalmente do seu mercado. Como que a gente consegue definir isso? Fatores como a quantidade de pessoas que você tem no seu time, o ticket médio do seu produto, o seu perfil de cliente ideal são decisivos para você entender qual que seria a melhor forma. Então, para você ter essa resposta bem clara, e eu não consigo dar essa resposta sem conhecer do seu mercado, sem conhecer quem é você, o que eu te digo é, entende quem você está abordando. Entende o que essa pessoa gosta, entende o que essa pessoa quer, entende como você pode fazer para ter uma abordagem que vai ser boa para ela. E quando a gente trabalha inbound versus outbound, a gente tem que falar. Dentro do inbound, a gente tem um mercado que já percebeu a dor e a gente tem que validar o fit dela. Qual que é o fit dela com a nossa solução? A gente realmente consegue vender para ela? Ela tem um problema, mas a gente é realmente a melhor solução para ela? Essa pessoa vem até você e você tem que validar. Eu posso vender para essa pessoa? Já na ideia de outbound, é o contrário. Como você gerou uma lista, você está procurando certas pessoas, você tem um processo onde você já validou o fit dessa pessoa
e quer fazer que ela reconheça uma dor que ela possa ter. E aí a gente não está falando de empurrar alguma coisa. Olha, você tem essa dor. Não. Você vai fazer a pessoa reconhecer que ela pode melhorar o processo dela. Que tem alguma coisa, e aí entra a dor, que está fazendo com que ela não possa ter os resultados que ela deveria no mercado que você atua. Trabalhando numa ideia de outbound, principalmente, a inteligência comercial é quem vai, a partir de um perfil de cliente ideal, ou seja, aquele lead que você sabe que a sua solução tem um fit maior, gerar lista de contatos para você prospectar. Ele vai gerar todos esses contatos para que o SDR, na próxima etapa do processo, consiga gerar um valor, mostrar para a pessoa que ela tem realmente uma certa defasagem, um certo problema, uma dor, e trazer ela para perto de você, mostrando uma solução. Essa pessoa de inteligência comercial, ela tem que gerar essas listas de forma eficiente, então utilizar de ferramentas disponíveis no mercado. E aí a gente vai com uma dica bem boa. Tem ferramentas que vão te dar uma assertividade maior, tem algumas ferramentas que são próprias para o seu mercado. Foca muito nisso. Tenta entender o que está funcionando para os seus concorrentes ou para outros players do seu mercado, porque eles podem estar na sua frente, com uma simples ferramenta tendo um resultado muito melhor que o seu. Então fica a dica. Mas a partir de ferramentas, essas pessoas conseguem, dentro do processo de inteligência comercial, gerar listas de leads e fazer o enriquecimento de dados. Trazer dados que, para o processo de vendas, vão ser relevantes. E aí a gente chega para o segundo ponto desse processo, a segunda etapa, que é a prospecção. Dentro dela, e eu como SDR tenho gosto de falar disso, é o momento que a gente vai atrás desse lead gerado pelo processo de inteligência comercial, ou em algumas vezes gerado pelo próprio marketing, e aí a gente começa a ter uma interseção do processo de vendas. Por quê? Na ideia de outbound, a gente tem que mostrar para a pessoa que ela tem realmente uma dor e que a gente consegue solucionar ela. E na parte de inbound, a gente tem que verificar o fit dessa pessoa, a gente tem que qualificar ela muito bem para que a nossa venda seja alinhada. Para que ela não chegue lá na frente no processo de venda e fale, poxa, não era isso que eu precisava. Nesse meio tempo, no processo de inside sales, a gente está falando de custo, a gente está falando de reuniões, a gente está falando de tempo investido nessa pessoa que você poderia estar vendendo para alguém que realmente tem fit. E como SDR, você tem a função de educar esse mercado, qualificar esses leads e, principalmente, na minha opinião, gerar valor para eles. Porque é isso que em um processo de inside sales, principalmente, vai fazer com que a pessoa continue no processo de vendas com você e não desengaje. Essa é a dificuldade do processo de inside sales, a maior para mim. Manter a pessoa dentro da sua máquina de vendas, dentro do seu funil. Porque essa pessoa tende a desengajar. Quando passa muito tempo e a gente pode falar de vendas com um ciclo de vendas muito alto. O lead, ele pode sim desengajar, é normal, ele pode ver que ele não precisa tanto disso, que não é uma prioridade, mas se você fica mais próximo dele, se você gera real valor para ele e educa ele, os próximos passos ficam muito mais fáceis, porque ele percebe que essa dor realmente pode impactar ele. E aí a gente pode trazer diversos pontos, como spin selling, como DPCT, tem técnicas que vão te ajudar a fazer com que esse lead realmente perceba essa dor e realmente se engaje no processo que você está rodando, que você tem controle como SDR. E dentro desse processo de vendas, por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante, a gente tem o processo de fechamento, que é onde a gente vai ter um closer que, a partir das oportunidades geradas por um SDR, vai fazer o fechamento. E esse é um ponto crucial do processo de venda. Por quê? Esse profissional é quem vai ficar a maior parte do tempo do seu ciclo de vendas conversando com esse lead. Essa pessoa precisa estar constantemente presente, porque senão ela vai perder esse lead. É natural que a pessoa queira sair, que ela comece a ver outras coisas, outras prioridades, além do processo de vendas que vocês estão tendo, ela tem uma vida lá também. Podem acontecer outras coisas. E você, enquanto profissional de vendas, tem que entender muito bem o cenário dela para conseguir não ser intrusivo. Então, se é aquela pessoa que liga o tempo todo, que é chata, que manda e-mail pra caramba. Não, seja um profissional que realmente está mostrando auxílio para ela. Que além do que eu já falei de gerar valor, tô cansado de falar, que você consiga realmente ter ela perto de você, que ela confie em você, que ela se torne dentro desse processo uma champion. Em alguns casos te leve até o tomador de decisão, caso a pessoa com quem você não está conversando seja ele. Enfim. Lá no início desse vídeo eu te prometi que ia
te dá o norte de como ter certeza que seu processo está realmente sendo o melhor possível, é eficiente. E bom, tá aqui o momento da gente falar de como deixar tudo isso que eu falei eficiente. Como ter certeza de que você está extraindo o melhor do seu processo de Inside Sales. Primeiro ponto, trabalhe com números. Você trabalhar remotamente te permite ter números muito específicos e muito claros na sua frente. Taxas de conversão, taxas de abertura, quantidade de tarefas que você executa. Sua meta é um número que é muito relevante e te dá um norte de quanto você precisa para, por exemplo, no final do mês, você ter o seu resultado, ganhar sua comissão no teto. Então trabalhe com esses números, use esses números a seu favor. Em vendas, uma coisa que eu gosto de falar é que a gente não pode trabalhar com achismo e no feeling como muita gente faz. A gente tem que ter certeza. E são os números que vão dar certeza de que nossa prospecção está funcionando, que nosso processo de fechamento é o melhor possível, que os leads que a gente está tendo tem uma taxa de bounce baixa, por exemplo. Trabalhe com números que você vai ter um resultado muito melhor. O segundo ponto é o use de tecnologia. É muito ruim a gente, por exemplo, tirar número na mão, ter que ir anotando ponto a ponto, esse e-mail foi aberto, esse e-mail não foi. Acho que ninguém faz isso, mas se alguém está fazendo, usa tecnologia. Tem diversas tecnologias que vão te ajudar com isso. Com usar essas taxas, com gerar seus leads da melhor forma, com o seu enriquecimento de dado. Então a gente traz ferramentas como o Snow.io, como o Apollo, o Lucha. Tem diversas ferramentas, o próprio Sales Navigator do LinkedIn. Então, usa de tecnologia. Em diversos outros pontos, a gente tem ferramentas também que vão te ajudar. E aí surge a gente, por exemplo, o Reeve, que é uma ferramenta que vai te ajudar a criar todas essas cadências para você conseguir trazer números relevantes, conseguir ter uma análise crítica dentro do seu processo de Inside Sales. E sair desse achismo. Não ter organização, não saber como funciona. O Reeve entra para isso. Existem ferramentas para a parte de fechamento, como o Contractor, que em um processo de Inside Sales te permite que a outra pessoa assine o contrato de longe. Você não tem que mudar um contrato físico. Existem diversas ferramentas para te ajudar. E eu acredito que a gente está num nível em que para quase tudo tem uma ferramenta ali. A tecnologia está evoluindo muito e graças a isso o processo de Inside Sales pode ser muito mais eficiente. Acho que está na hora de eu contar um pouco do nosso segredo aqui da Reeve. Para mim, o ponto que eu acredito que foi fundamental para o nosso processo de Inside Sales ser um dos melhores e dar resultado é o fato de a gente utilizar de Sales Engagement. Acho que vocês já devem ter cansado de ver nos nossos vídeos Sales Engagement, mas cara, a gente quer falar para você realmente o que é o melhor, o que funciona. E pra gente Sales Engagement funciona muito, justamente porque desde o início desse vídeo eu falei para vocês, tenta engajar esse lead, gere valor para ele. E Sales Engagement nada mais é que engajamento comercial. Garantir que através de um processo claro, processual, você consiga ter certeza que o outro lado, o lead, tá tendo um processo bom para ele. Ele tá realmente engajado, ele quer participar daquele processo. E quando você garante que o lead quer participar daquele processo e está engajado, a chance de você vender aumenta muito mais. Então, utilize de Sales Engagement. Crie práticas, crie fluxos de cadência que te permitam utilizar de técnicas como Rapport, como PNL. Dentro das suas ligações, seja empático, converse bem com a pessoa, tenha escutativa, entenda o outro lado. Tudo isso vai convergir para que você tenha uma conversão maior e um resultado muito melhor em vendas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês a criar um processo bem feito, a ter certeza que o de vocês está funcionando mesmo. E bom, para isso, vou pedir uma ajuda de vocês também. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, se serem mais vídeos como esses. A gente quer realmente ajudar o mercado e espero realmente ter ajudado vocês.